Certo, então, gente, boa noite, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Raquel para falar um pouquinho com vocês. É um tema bastante extenso, eu vou tentar resumi-lo, tá? E agradecer também aos intérpretes, né, que se dispuseram a falar aí. Boa noite para todo mundo que está acompanhando, os visitantes, boa noite para o Juliano, que eu estou vendo, né? Agora a gente vai falar sobre aposentadoria como tradutor e intérprete, né? Nós temos aqui, com certeza, pessoas das mais diversas idades, mas independentemente da nossa idade, a gente tem que já se preocupar com a aposentadoria, porque querendo ou não, né, se Deus quiser, todo mundo vai envelhecer e todo mundo quer envelhecer bem. Vocês têm noção de quantas pessoas no Brasil têm a possibilidade de ter uma aposentadoria tranquila, que realmente não tem que trabalhar, não tem que pedir para outras pessoas? Esse número é realmente bastante assustador, né? A situação, então, dos aposentados no Brasil é que apenas 1%, né, vamos falar aí dos aposentados pelo INSS, são independentes. Os outros 99% ou têm que trabalhar, ou dependem de parentes, ou dependem de caridade. Isso realmente é muito triste, né? A pessoa trabalha tantos anos, né, contribui certinho, e no final da vida não consegue, né, o dinheiro às vezes para o remédio, o dinheiro para comida, e tem que depender de outras pessoas, tá? Isso realmente é muito triste, e tendo essa informação em mãos, a gente vai conseguir pensar e refletir melhor o que a gente pode fazer além do INSS, além das alternativas tradicionais, para que a gente possa se aposentar como tradutor e intérprete, o nosso ofício, né, que tem ganhos variáveis aí, então mais um ponto de atenção para que a gente possa se aposentar com mais tranquilidade, tá? Segundo a pesquisa de 2013, né, 48% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de investimento para sua aposentadoria, né? E aí 42% deles contam somente com o INSS para poder se aposentar. Da população em geral, né, esse dado de 2013, apenas 5% investem em um tipo de plano de previdência privada complementar e 2% eles não contribuem para o INSS, somente para uma previdência privada. A gente não vai entrar muito sobre previdência privada, vou comentar um pouquinho, tá? Só com vocês, mas eu queria que vocês pensassem nos seus familiares. Quantos de vocês têm pais, tios, conhecidos também, né, que chegou na idade de se aposentar, na hora do vamos ver ali quanto que ia receber, realmente achou que ia receber um valor e hoje em dia recebe outro e vai ter reforma de aposentadoria aí, e a tendência é só piorar, né, porque realmente o governo, vocês vão ver, ele gasta muito com a Previdência, tá? E cada vez tem gastado mais, porque o número de contribuintes tem caído, o pessoal tem vivido mais, né? Isso é muito bom, mas para a economia isso tem que ser modificado de alguma forma para o sistema poder continuar de pé e, pelo prognóstico, o sistema não vai continuar de pé muito tempo. Então, o INSS é uma coisa que a gente não pode contar se a gente quiser ter uma aposentadoria mais tranquila, né? O INSS basicamente é a previdência pública, né, que é administrada pelo governo. Ele tem algumas garantias, algumas qualidades, né? Ele é, entre aspas, garantido pelo governo, mesmo que sua operação seja deficitária. Ou seja, se o governo tiver que tirar dos cofres públicos dinheiro para manter os aposentados, e isso já tem acontecido, tá? E tende a acontecer cada vez mais. Teoricamente, o caráter hoje, ele é vitalício do benefício, então, a partir do momento que a pessoa se aposenta, ela vai desfrutar do benefício, né, desse salário mensal até quando ela morrer, e é isento de imposto de renda a partir de 65 anos, e muito provavelmente isso também vai ser mudado, tá? Então, todas essas garantias, né, que existem hoje, que já foram bem melhores no passado, tendem a se perder com o tempo, tá? Então, a gente tem que pensar assim, por mais que a sua renda hoje, ela é suficiente para você morar, para você viver, né? O seu custo de vida, ele tende a aumentar e ele vai aumentar, porque você vai gastar mais com plano de saúde, mais com remédio, cuidado pessoal, às vezes vai ter que ter um cuidador, pensa você aí com 90 anos, né? Não precisa ir muito longe, nos 60, pensa bem mais velho mesmo, né? E algumas adaptações na casa, às vezes alguma reforma, né, que você vai ter que fazer nessa casa, né? E com certeza o montante pago pelo INSS, ele não vai acompanhar essa evolução, porque hoje em dia o INSS, ele não bate nem a inflação. E a inflação, né, a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente, que é o aumento generalizado de preços ou a sua perda de poder de compra, né? Quem não lembra que com R$ 100, antigamente a gente ia no mercado, né, enchia o carrinho. Hoje em dia, R$ 100 você mal vai na padaria, tá? Faz uma comprinha, vou tomar um lanche melhorzinho na padaria, compra alguma coisa, já foi R$ 100, tá? E o INSS, essa contribuição que você faz mensal,
ela não cobre nem a inflação. Então, assim, você está colocando o dinheiro numa máquina que muito possivelmente não vai te devolver depois de 35, 30 anos de contribuição, e você vai ter perdido dinheiro ao longo do tempo, tá? Então, duas formas de perder dinheiro quando você contribui para o INSS, né? E, além de tudo, o INSS é um órgão governamental. Então, troca governo, muda governo, a gente sente que as coisas não estão melhores, né? E isso realmente é muito triste. A gente paga tantos impostos e as coisas não tendem a ficar melhores. Hoje, o governo gasta, em média, 10% do PIB e, em 2030, daqui 9 anos, a tendência é que se gaste 46% do PIB, né, de tudo que o país produz, né, de todas as riquezas, se nada for feito, né? Vai ser feito alguma coisa, mas aí tem muito jogo político, né, tem muita negociação e, na hora de economizar, o governo realmente não tem eficiência nenhuma, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a pirâmide etária do Brasil, ela tem mudado, né? Então, ela vem ficando mais uniforme. Olha aqui do lado direito aí, né? Em preto aí, tá a faixa das idades que em 2013 que contribuíram para o INSS, era mais larga. E com o passar dos anos, com a melhoria dos sistemas de saúde, né? Melhores hábitos, né? A pessoa fazer exercício, não fumar, a pessoa tende a viver mais. Então, é mais gente dependendo, né? Mais idosos dependendo da Previdência e menos pessoas contribuindo também, taxa de natalidade caindo. Então, ó, em 1980, né, tinham 9,2 pessoas ativas, né, em idade ativa para cada idoso. E em 2060 é previsto que apenas 1,6 pessoas em idade ativa para cada idoso, ou seja, é realmente uma pirâmide, como se fosse uma pirâmide financeira, né? Não tem como sustentar isso por muito tempo. Então, se a gente sabe realmente que não tem como sustentar isso por muito tempo, para que a gente vai pensar, às vezes, em contribuir mais? Ah, Wendel, você está falando que eu vou contribuir o mínimo, não vai bater nem a inflação daqui 30, 35 anos. E eu não vou conseguir sobreviver com aquilo, por que eu não contribuo até o teto, né? Então é bem mais simples, é só contribuir mais. Só que o problema é, como eu falei, né, para a situação da Previdência se sustentar, o benefício ele vai ter que ser diminuído, né, vai ter que ser reduzido de alguma forma, porque senão vocês viram aí, 2030, 2040, o Brasil já vai estar mais quebrado ainda, né? Então, possivelmente vai aumentar a idade mínima para se aposentar, sei lá, 75, 70 anos, o benefício vai ser corrigido mais ainda abaixo da inflação, né? Então você vai perder mais dinheiro todo mês que você coloca ali, né? Ao final de 30, 35 anos, 40 anos, você vai ter perdido dinheiro, não vai ter rendido nada, né? E, muito possivelmente, vai ser criado tributo sobre aposentadorias. Então, vamos supor, né, vai ter desconto na folha aí de 20%, 25%, dependendo da faixa de salário, né, que você recebe na sua aposentadoria. Então, isso é o que é esperado. Então, você não tem nenhuma garantia de contribuir acima do salário mínimo. Se você contribuindo com o mínimo, você ainda tem algumas seguranças, né, por exemplo, um auxílio invalidez, né, que eu acho que é interessante você contribuir, se possível, pelo menos com o mínimo, mas qualquer estratégia de pensar que eu vou contribuir mais para poder tirar mais no futuro, você realmente está jogando dinheiro no lixo, na minha opinião, tá? Deixar claro aqui que eu não sou economista, é um assunto que eu gosto bastante de estudar e de tratar, né? Mas cada um, né, com as suas estratégias, eu quero passar algumas aqui que pode ser interessante para o seu perfil, eu não sei, você tem que estudar isso, mas tratar isso com carinho, né? Porque todo mundo vai envelhecer, todo mundo quer envelhecer bem, ninguém quer envelhecer dependendo de outras pessoas, né? Isso eu tenho certeza. E se você cuidar, né, dos frutos do seu trabalho hoje, pode ser que lá na frente você não dependa de ninguém, consiga até ajudar outras pessoas, outros colegas, né, outros familiares, tá? E isso que eu acho que a gente mais deseja. Uma alternativa, né, que seria possivelmente interessante, é uma previdência privada. Como eu disse, eu não vou entrar muito a fundo nisso, algumas pessoas têm, tá? Algumas gostam, algumas não gostam, aí tem VGBL, tem muitas siglas, muitas coisas para a gente poder estudar, mas só que essas reservas, na maioria dos casos, você só pode sacar no momento da aposentadoria, tá? Então, se você, por algum motivo, né, para alguma emergência que não que vai além do que você vai separar para uma reserva de emergência, que a gente vai falar mais para frente, você pode perder parte do seu investimento, e o maior problema são as altas taxas de administração escondidas. Então, você, por exemplo, vai no banco, vai numa corretora, não fica muito bem explicado lá na frente quanto que você vai ter realmente, tá? Mas, geralmente, são previdências que batem a inflação, então, pelo menos da inflação, você vai estar protegido, tá?
Então, é um instrumento bom, mas tem que ser muito claro quanto a essas taxas escondidas, que pode ser também que no fim das contas, você só tenha separado aí, só tenha salvado seu dinheiro da inflação e nada mais, né? E a inflação é isso que eu comentei, né? Que é essa perda generalizada de preços, lá em 94, né? Quando foi lançado o Plano Real, o Brasil, uma nota de R$ 100, né, tinha um poder de compra muito maior do que tem hoje, né? Hoje em dia, essa mesma nota, o que você compra com R$ 100 em 94, hoje em dia você compra com 15,38, tá? 15,38 é um pastel que você pede na feira, tá? Então, gente, o real ele tem perdido poder de compra muito fortemente. Por que a gente fala que o dólar é bom, né? Além do dólar ser mais valorizado, ele perde poder de compra bem mais devagar do que o real, né? Tem até um dado interessante, né? Que se o real tivesse corrigido, né? Hoje o dólar está 5,30, alguma coisa. Se você for corrigir isso para inflação também e colocar isso tudo no pacote, o dólar ele está realmente valendo aí perto de $1, está valendo perto de R$ 11, 11,30, alguma coisa nesse sentido. Porque o dólar, assim como todas as moedas, ele perde poder de compra com o tempo, tá? Só que o dólar perde bem mais devagar. O real, ele perde numa velocidade gigantesca. Então, é por isso que nós, tradutores, intérpretes, temos essa grande vantagem de poder ganhar em dólar, que é uma coisa que a gente tem que explorar para também nos proteger da inflação. E eu acredito que a melhor forma da gente contornar isso é através da chamada oitava maravilha do mundo, que são os juros compostos, né? Que aí você tem uma formulinha basicamente aí, que é um montante acumulado, que você tem um capital inicialmente aplicado, né? Que é o chamado de principal, e ele cresce exponencialmente a uma taxa de juros e a uma quantidade de período. Quanto maior a quantidade de juros e maior a quantidade de período, teoricamente esse montante ele vai crescendo, né, um em cima do outro, e isso é a mágica, né, investir em algo que possibilite crescimento. O INSS, né, não é uma ideia de você possibilitar crescimento, né, você perde para a inflação, você tem controle na mão do governo, mas o seu negócio, né, como tradutor ou como intérprete ou outros tipos de investimento, eles permitem que você explore o poder dos juros compostos, tá? Eu vou mostrar um gráfico aqui, tá? Mas o foco não é esse gráfico, é para vocês entenderem que pode crescer de forma exponencial, tá? Daqui a pouquinho. Então, né, como eu expliquei os juros compostos, né, o juro ele incide sobre o montante acumulado, não somente sobre o principal. Então, se você tem R$ 1.000, e aí tem um juro de 1%, né? Esse juro de 1% seria R$ 10. Né? Se você tiver um novo juro de 1%, vai ser sobre 1.010, vai ser sobre aquela somatória. Então, aí cada vez mais vai criando um efeito bola de neve. Como eu disse, né, ele cresce de forma exponencial e tem duas variáveis potencializadoras, que é a rentabilidade e tempo. Quanto maior a rentabilidade, o maior o prazo, maior o retorno dos juros compostos, né? Então é por isso que vocês já devem ter ouvido falar, você tem que investir no seu futuro quanto antes, né? Porque quanto mais cedo você começa a investir, menos aportes, né, em qualquer negócio que você tem que fazer, porque com o tempo os juros compostos eles se encarregam de fazer o serviço. Tá, então, um gráfico aí, por exemplo, né? Vamos pensar numa aplicação aí de R$ 200, que seria mais ou menos o que você pagaria aí de INSS, quase o dobro do mínimo, né? Mas vamos pensar por 40 anos, com rendimento de 0,8% ao mês, sem descontar a inflação, tá? Nesse caso aí, vocês podem ver em vermelho, seria realmente o que saiu do seu bolso, R$ 200 todo mês. Em amarelo, seria o total acumulado em juros, e em azul, o dinheiro acumulado. Então, vocês podem ver que quanto maior o tempo, chegou aí nos 190, 200 meses, a linha começa a descolar e o juro começa a trabalhar em cima dele, né? Então, o juro começa a trabalhar sobre o juro e você consegue acumular um montante maior. Então, teoricamente, aí você teria acumulado 1.100.000, sem descontar a inflação, isso num rendimento médio aí de 0,5% ao mês, isso daria 5, 6 mil, alguma coisa assim, por mês, né? E esses R$ 200 te dariam lá na frente, menos do que um salário mínimo da época, né? Talvez, né? Pelo INSS. Então, assim, é só para a gente pensar aqui nas ideias dos juros compostos, tá? Antes da gente falar em pensar em investir, uma reserva de emergência que eu acredito que todos tenham ou já tenham pensado em ter, né? Principalmente nós que somos autônomos, né? Então, realmente, nossos ganhos são muito variáveis. Nós precisamos ter esse tipo de reserva, né? Que seria basicamente de 6 a 12 meses de seus custos mensais.
Então, vamos pensar, meu custo mensal é 4 mil. Então, é interessante que você tenha de forma líquida, eu prefiro o valor de 12 meses, tá? Porque nossa profissão realmente ela é instável, principalmente se você está começando, se você já tem mais tempo de carreira, é mais tranquilo. Mas vamos pensar, 4 mil reais para manter todos os meus custos tranquilamente, vezes 12 é 48 mil. Seria interessante que você tivesse esses 48 mil quietinho ali, né? Não pensando em render esse dinheiro, pensando em ter liquidez, né? O que é liquidez? Liquidez é você pegar esse dinheiro a hora que você precisar, tá? Por exemplo, vamos supor que você seja um tradutor ou intérprete contratado, perder emprego, uma cirurgia, um acidente, uma retirada mensal baixa por muito tempo, tá? Então, a ideia aqui não é você ter essa reserva de emergência rendendo 100 a 200% do CDI. Isso, realmente, você vai gastar mais tempo pensando nisso do que o rendimento. Isso é realmente, eu preciso do dinheiro, aconteceu alguma coisa, um acidente, eu preciso de 10 mil reais, peguei e tá aqui, né? Aí muita gente fala, põe no Tesouro Direto, põe nisso, põe naquilo, né? Você tem que pensar em liquidez. O que é mais fácil? O Tesouro Direto se não me engano, você tem um dia para você poder receber, né? Se você precisa desse dinheiro numa emergência, num sábado à noite, tá? Então, vamos pensar, na minha linha de pensamento, pensar em liquidez, você pegar esse dinheiro a hora que você quiser e não em render. Se esse dinheiro render 100 ou 200% do CDI, no final da sua vida, isso vai ter te dado pouquinho por cento a mais, né? Foque em se proteger de eventuais adversidades e com o restante do dinheiro, depois de você tiver acumulado isso, você poder construir o seu patrimônio e poder pensar um pouquinho mais em rentabilidade, tá? Então, qual tipo de investimento que seria o ideal pensando em longo prazo? Tudo a gente está falando de longo prazo, gente. Para ganhar dinheiro rápido, só tráfico de drogas, essas coisas, porque legalmente, né, a gente constrói o nosso trabalho, a gente faz o nosso trabalho, mas a gente não consegue ganhar uma quantidade gigantesca de dinheiro de uma hora para outra. A gente tem que pensar em longo prazo, pensar na aposentadoria, e eu penso que tem que ser algum tipo de investimento que vai me possibilitar construir patrimônio de forma sólida e diversificada, tá? Para me proteger das adversidades do mercado, de alguma zona do mercado, que possa me dar uma renda passiva. A renda passiva, o que é? Ganhar dinheiro, teoricamente, sem trabalhar, né? O dinheiro que você já ganhou, né? Você separa e ele trabalha para você através dos juros. Isso é a renda passiva. Que seja protegido da inflação, porque não adianta nada. O rendimento rendeu, eu comprei um terreno e ele duplicou de valor. E aí você vai ver com o tempo, quanto tempo passou, a inflação também duplicou. Então, você não ganhou dinheiro, né? Que tenha boa liquidez, tá? E que tenha uma rentabilidade interessante, porque isso tudo sem rentabilidade também não vai poder ter o efeito dos juros compostos ser exponencial. Então, Wendel, a primeira coisa que vem na minha cabeça é investir em imóveis. Não, algo sólido, algo que meus pais ou meus irmãos fazem, né? Só que eu vou tentar trazer alguma coisa aqui diferente para vocês, né? Eu não estou falando de casa própria, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de investimento, a pessoa, eu vou comprar imóvel para viver de aluguel. Então, vamos fazer uma reflexão. Primeira coisa, o imóvel tem uma barreira de compra alta. Você não compra um apartamento de 10 mil reais, né? Você compra um apartamento de, pelo menos, dependendo da cidade, 100 mil, 150, 200. Então, é um montante maior que você tem que despender para comprar. Segunda coisa, você tem que fazer a manutenção e reformar, porque, vamos supor, você compra para sua aposentadoria, você comprou hoje o imóvel, vai aposentar daqui 20 anos, ele vai precisar de uma ou duas reformas, isso tudo tem um custo, que o pessoal não coloca na conta. Quando você compra o imóvel, você gasta com cartório, gasta com corretor, também ninguém coloca na conta, só lembra do valor do imóvel. Na média, nos Estados Unidos, né, que tem esse dado há muitos anos, os imóveis, né, na média, valorizam historicamente só a inflação mais 1% ao ano. Então, eles te protegem sim da inflação, só que no fim das contas, você tende a ganhar 1% ao ano somente, que é um valor muito baixo, tá? Pode ser que você compre um imóvel, e do lado construir um shopping. Não, beleza, meu tio comprou um imóvel, multiplicou um terreno, né, um apartamento, multiplicou por 10 o valor. Ótimo, mas na média não é isso que acontece, tá? E o rendimento mensal ele é relativamente baixo dependendo da sua cidade, se ele tiver alugado. Então, você tem que ter o imóvel, você tem que pagar pelas custas, você tem que conseguir alugá-lo, tá? Então, vamos pensar no imóvel aí de 200 mil reais, né? Um aluguel em média, né? Eu estou falando aqui de questão de Uberlândia, um imóvel de 2 mil reais, na média, você consegue alugar por 1.000, tá?
E aí tem a taxa da imobiliária, 10%, tem imposto de renda, então vai sobrar aí na média uns R$ 750. Isso seria, em média, um rendimento de 4,5% ao ano. Hoje a inflação está 7, 8% ao ano, tá? Porque subiu muito o preço por causa da Covid, mas em média a inflação de 4 a 5. Então, meio que vai ter empatado ali, tá? Você vai estar recebendo aluguel, mas só que a inflação vai estar comendo o rendimento desse aluguel. Segunda coisa, a pessoa tem que alugar e tem que pagar para você, né? Pode ser que ela não te pague aquilo, que você nunca consiga receber. E aí? E aí você vai ter um rendimento nem protegido da inflação. Você tem um risco de localização, às vezes você comprou um imóvel do lado, construiu um lixão, vai saber o que vai ter construído ali, que não valorizou a área, né? Ele desvalorizou a área. E também você diversifica pouco. Pensa se, eu quero comprar imóveis, então eu tenho que comprar 200 mil, um apartamento aqui, 200 no outro, 200 no outro, você tem que ter muito dinheiro. E aí, no final das contas, com 600 mil, por exemplo, você vai ter 3 imóveis, 2. É pouco diversificado. E, por último, pouca liquidez. Você não vende imóvel a hora que você quiser. Quem já teve que vender imóvel sabe a tristeza que é. Ou você coloca o preço lá embaixo, e mesmo assim você demora para receber, porque tem cartório, tem reconhecimento, tem muita coisa, ou você, não, eu quero vender no preço que é o justo. E você pode esperar 6 meses, 1 ano, tá? Então ele não tem liquidez, tá? Quer dizer que imóvel é ruim? Não, mas para uma estratégia, às vezes, de uma pessoa que está começando, principalmente pelo valor grande, né? Um imóvel, qualquer tipo de imóvel, seria interessante outros tipos de investimento. Numa carteira diversificada de investimentos, eu acredito que ele é interessante sim, mas aí você já tem que ter um patrimônio maior. E uma das formas que eu acredito que seja uma das melhores é ser sócio de grandes e boas empresas que todo mundo conhece, né? Vou falar aqui de 2 modalidades, né? 3 modalidades basicamente, tá? Mas para a gente conseguir entender e desmistificar um pouco, quem já tiver conhecimento, a gente pode trocar uma ideia depois, quem não tiver, tenta entender aqui como é que funciona o mecanismo, né? Que é através da Bolsa de Valores, né? Que uma empresa abre capital, uma empresa grande, vamos pensar aí a Ambev, a Petrobras, ela abre capital, ela divide o capital social dela em milhares de partes, ou bilhões de partes, que são as ações, e o mercado, ele se organiza, né? Ele garante que essa empresa possa vender ações, que eu possa comprar de outra pessoa e chegar num consenso ali, tá? Então, a ação, ela nada mais é do que um pedacinho da empresa. Ela é o menor valor considerável aí de uma empresa, né? Menor fração de uma empresa, né? Quando uma empresa, por exemplo, abre capital, ela tem um capital fechado, ela tem, sei lá, 10 sócios, ela abre capital, ela capta recursos do mercado, né? Então, ela vende os pedacinhos, vende as ações e ela tem recursos para crescer, para construir fábrica, para contratar funcionário, tá? Então, quando você compra uma ação também, você também está investindo na indústria, está investindo na sociedade brasileira ou estrangeira, né? Você pode comprar ação aqui, pode comprar ação lá fora, tá? As ações, elas fazem parte do mercado de renda variável, né? Então, mercado de renda variável, ele tem risco, tá? Não, ainda eu não quero assumir risco, eu vou lá no Tesouro Direto, né? Que é você vai emprestar dinheiro para o governo. Só que hoje, né, a gente tem que pensar que, por exemplo, a dívida bruta do Brasil já é 98,4% do PIB, ou seja, o Brasil já deve quase tudo que ele produz por ano. Então, não é o país assim mais seguro, né, de você emprestar um dinheiro. Então, não quer dizer que isso não tenha risco, tá? Então, o Tesouro Direto tem risco também, lógico, que é muito menor do que uma ação, só que em longo prazo, as ações, né, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, já se provaram que ganham de qualquer título de renda fixa, tá bom? Então, é tudo visão de longo prazo. Eu vou mostrar algumas informações para você. Algumas empresas aí, Itaú, Vale, Bradesco, Ambev, Banco do Brasil, todas as empresas aí, possivelmente vocês conhecem, ou quase todas, que estão listadas lá, cada uma de uma área, cada um de um segmento, cada uma com suas vantagens, tá bom? Então, é interessante, né, para que nós possamos ser sócio de algumas empresas dessas, para poder receber uma parte do lucro que elas oferem por um valor bem pequeno, né? Você consegue comprar uma ação aí, por exemplo, do Bradesco por R$ 20, né? Então é muito acessível, né? E tem muita liquidez. Você compra hoje, vende depois de 1 segundo você consegue vender. Então isso é muito bom para todo o mercado, né? Então, como é que a ação tem a ver com juros compostos, né? Quando você compra uma ação, você passa a ter direito ao fluxo de caixa da empresa, né? Fluxo de caixa é tudo que entra na empresa, lógico, depois descontar os impostos e tudo.
tá? Que seriam os juros daquele retorno sobre o investimento que a empresa faz, tá? Esse retorno, né, o que a empresa tem, por exemplo, de lucro líquido, ele pode ser usado tanto pela empresa para crescer, para comprar mais um galpão, para produzir mais, tá? Quanto pelo investidor, porque a empresa, né, quando ela atinge uma certa maturidade, ela começa a pagar um pedacinho do lucro dela para os investidores. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação e a empresa paga o dividendo, né, que é um pedacinho desse lucro, eu recebo X de dividendo. Se eu tenho 10 ações, eu recebo 10X, tá? E quanto mais dividendos eu vou recebendo, mais eu posso pegar esses dividendos e comprar novas frações, né, novas ações. Quanto mais ações eu tenho, eu consigo receber mais dividendos. É assim que você consegue construir um patrimônio e a ação dos juros compostos ela vai tendo efeito, tá? Então, só para a gente entender, né? O dividendo ele é um pedacinho do lucro da ação que a empresa dá para cada acionista. Então, vamos para vocês entenderem. Aqui está um gráfico da Itaúsa. A Itaúsa é a holding que controla o Itaú, tá? Todo mundo conhece o Itaú aí. Então, eles fizeram um comparativo. Lá em 95, se você pegar R$ 100 uma vez, você pega R$ 100, coloca lá em Itaúsa. E aí, tem duas formas. Ou você vai reinvestir os dividendos, então, todo mês ou todo semestre que a Itaúsa paga um pouquinho dos lucros, você pega tudo e compra mais Itaúsa, ou no segundo caso, que é o rosa clarinho aí, você pega e põe no seu bolso e vai fazer outra coisa. Depois aí de 20 anos, esses R$ 100, quando você reinveste o dividendo, ele se transformou em quase 18 mil, e quando você não reinvestiu, esses R$ 100 se transformou em 5. Então, primeira coisa, a empresa se valoriza com o tempo, as cotas da empresa elas sobem, porque a empresa vai melhorando o lucro, ela vai aumentando, ela vai comprando concorrentes, tá? Então, você ganha quando a cota valoriza e você vai ganhando cada vez mais dividendos. E isso vai fazendo uma bola de neve. Gente, isso depois de 40 anos, esse valor vai ter, sei lá, né? Aí tá 4 vezes maior. Depois de 40 anos, né? Quanto mais tempo passa pela questão dos juros compostos, isso vai para 10, 20, 30, tá? Então, os dividendos são muito poderosos, uma forma da gente aproveitar um pedacinho do lucro das empresas brasileiras e internacionais. Vou tentar correr aqui para dar tempo de falar tudo. Uma outra forma, Wendel, eu não sei nada disso, não sei nada, só que eu sei que é bom investir investir na bolsa, né? Investir em grandes empresas, tá? Só que eu não tenho habilidade nenhuma, eu não quero contratar uma casa de análise, eu não quero acompanhar nada disso. Você pode comprar uma ETF, que é uma cestinha com várias ações, tá? Então, eles fazem vários ETFs dos Estados Unidos, ETF de tecnologia, ETF de ações pagadoras de dividendos. Você compra a cestinha todo mês, tá? E aí, você consegue diluir seu risco. Porque pensa, se você compra só uma ação, compra só Bradesco, e aí acontece do governo tributar os bancos em 50%. A ação vai cair, o dividendo vai cair. Quando você compra uma cestinha, você vai estar mais diversificado, não tem que fazer escolha, né? Que é o chamado stock picking. Por exemplo, aí, lá nos Estados Unidos é o IVVB11, né? Aqui no Brasil você compra como IVVB11, lá nos Estados Unidos como VO, né? O chamado S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos que todo mundo conhece, né? Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google, empresas gigantes, McDonald's, empresas gigantescas aí que todos nós conhecemos. E, né, investindo lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a possibilidade de ganhar dividendo em dólar, tá? Ganhar em valorização das ações em dólar, tá? E proteger também um pouco o nosso patrimônio. Então, é interessante que nós tenhamos, tanto na construção do nosso patrimônio, por exemplo, ações aqui do Brasil, ações dos Estados Unidos, né? Para proteger o nosso patrimônio da questão do câmbio, tá? E quando eu falo que tem que ter visão de longo prazo, é isso, gente, ó. O S&P 500, que é essa cestinha com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Quando você pega assim, eu comprei hoje, qual que é a possibilidade disso estar positivo amanhã, de eu estar ganhando dinheiro? Diária, ó, janela de tempo diária, 54%. Negativo é 46%. Então, é meio que cara coroa, né? Se eu comprei hoje, metade amanhã talvez vai estar positivo ou talvez negativo. Quanto mais passa a janela de tempo, a sua chance de ser positivo é maior. Então, em 10 anos é 94%, em 20 anos é 100%. Então, se você comprou, passou 20 anos, o S&P 500, muito provavelmente, ele vai estar maior. Por quê? Porque essas empresas, elas vão crescendo lucro, elas vão vendendo mais, tá? E é assim que funciona o mercado.
Tá bom? Então, por isso que tem que ter visão de longo prazo. Não é comprar hoje e vender amanhã. É uma forma de você construir patrimônio e saber que lá na frente você está protegido da inflação e também está ganhando dividendos, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, tá? E aí tem a janelinha do retorno histórico aí do S&P 500, de 1930 até 2010. Vocês podem ver que as barrinhas verdes são muito maiores do que as vermelhas, tá? Isso ao longo do tempo, determina crescimento. Tem um gráfico bastante interessante, desde 1802, comparando alguns tipos de investimento, ações, os títulos os títulos americanos, né? O ouro, o dólar, e está mostrando aí que nos últimos 200 anos, se você tivesse investido $1 lá em 1802 em um pacote de ações, você teria hoje, teoricamente, né? 930 mil dólares, né? Então, a ação, ela conseguiu crescer 6,7% ao ano, retorno real em dólar, descontado a inflação. Se você tivesse, por exemplo, comprado ouro, você teria, depois de 200 anos, $3, então teria multiplicado por 3, e a ação multiplicou por 930 mil vezes, tá? Por quê? Porque são empresas que regem o nosso mercado, e é interessante que nós façamos parte aí, tenhamos uma partezinha das empresas que nós acreditamos, que nós gostamos, tá? Que achamos ser interessante no nosso pacote de investimento. Ainda tem mais 5 minutinhos para eu falar, Raquel? Tem sim. Nossa, Wender, você sabe todas as coisas que existem na face da Terra sobre investimentos. Estou demais, chocada. Não sei não. Não sei não, é que eu gosto desse assunto. Gente, uma outra alternativa, né? Eu falei dos imóveis, né? Uma outra alternativa que são parecidas com as ações são os fundos imobiliários, que também tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, né? O que é? É você comprar um pedacinho, né? Vamos pensar, de uma gestora, de uma empresa que detém imóveis. Então, a empresa tem prédio corporativo, né, tem shopping, tem galpão logísticos que aluga para a Amazon, que aluga para o Magazine Luiza, tem imóvel comercial. Então, você compra um pedacinho, tá? De um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário controla vários imóveis e todo mês ele te paga um aluguel livre de imposto de renda. Isso estava até em pauta na discussão essa semana, né, da reforma tributária, iam tributar os fundos imobiliários, não vai tributar mais. Então, todo mês você consegue ter vários imóveis no Brasil todo, ou nos Estados Unidos, ou no mundo todo. Todo mês você consegue receber aluguel na sua conta livre de imposto de renda. Quanto mais cota você tem, mais aluguéis você recebe, tá? Então, quando você consegue comprar, por exemplo, um fundo imobiliário, vamos falar, tem um fundo imobiliário que chama Quineia 11. Ele tem laje corporativa em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, e por R$ 100 você consegue comprar isso tudo e receber um aluguel. Então, isso é muito interessante. Você não precisa de 200 mil para comprar um imóvel. Você não tem que lidar com inquilino, você não tem que lidar com nada. Você compra uma cota ali, R$ 100. E aí você vai receber, em média, 0,5%, 0,7% ao mês. Então, R$ 100 aí você vai receber, quanto que dá? 50 centavos, 70 centavos? É isso, né? Relativamente, não, mas ainda relativamente é pouco. Né? Você pensa, uma cota é pouco, mas pensa quando você vai construindo um patrimônio, você vai diversificando entre ações, fundos imobiliários, todo mês você recebe ali e você começa com esses aluguéis a comprar novas cotas, tá? Então, um exemplo aí, então, um fundo que é bastante acessível, né, que era um fundo relativamente barato nominalmente, que é o MXRF, ele custa R$ 10 e por mês ele paga 8 centavos, né? Então, ele te dá de rendimento 0,8% ao mês. Se você tiver 150 cotas, 150 vezes 10, 1.500. Você vai receber por mês R$ 12. Com R$ 12 você já vai poder comprar mais uma cota. E aí você vai ter 151 cotas e vai receber R$ 12,08. E aí você vai comprando, você vai investindo, tá? É uma bola de neve. Você consegue usar os seus proventos mensais para comprar mais cotas e aí, né, você vai ter cada vez mais proventos, mais cotas, mais proventos. E assim você consegue construir o seu patrimônio. Interessante que os fundos imobiliários, como eles são empresas que detêm imóveis e alugam para outras empresas, você está protegido da inflação, porque os imóveis deles são corrigidos para a inflação. Então, você está protegido da inflação, você ganha na valorização da cota do fundo e também você pode ganhar com os dividendos mensais, tá? Então, a gente tem que pensar no diversificação, né? Ação, né? Você reduz o risco setorial, então, tem a ação de banco, ação de energia elétrica, ação de empresa de saneamento,
tá? Então, se acontece alguma coisa específica naquele setor, os outros você está protegido. O ETF é aquela cestinha que você compra várias ações boas, né? Se uma empresa quebra no meio de 500, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, você está mais protegido, você minimiza os riscos e ganha mais ou menos junto com o mercado. A ação americana, você diminui o risco do Brasil, que não precisa explicar do risco do Brasil, né? A renda fixa, você consegue proteger seu patrimônio, e os fundos imobiliários, você consegue ter imóveis no Brasil todo, num valor, numa fração muito pequena, e receber dividendos todos os meses, tá? Então, gente, resumindo, tem muita coisa para falar. Essa é uma aula que eu até dou para meus alunos. Essa aula tem 2 horas de duração e eu tentei realmente falar rápido aqui. Tive que tirar muita coisa para caber. Só que a primeira coisa, não espere depender do governo para nada. O governo não te deve nada. Apesar da gente pagar impostos, né? A gente não tem que pensar no governo provedor. Nós temos que fazer nossa vida, tá? Seguir em frente, porque se a gente for depender do governo, vai morrer sozinho. Você, o seu negócio é seu melhor ativo. Então, se você tiver um dinheiro, Wendel, eu tenho dinheiro para ir comprar um microfone melhor, para comprar uma câmera melhor, para comprar um teclado melhor, faça isso. Não vá comprar ação, não vá comprar fundo imobiliário. Invista no seu negócio de tradutor, de intérprete, tá? Porque é isso que vai te gerar renda. Com essa renda maior, você consegue investir mais, tá? Não adianta você deixar de investir no seu negócio de tradutor para investir na bolsa, né? E aí você não possibilitar aumento nos seus ganhos, você tem que aumentar a sua empresa, tá? E não negligencie sua vida financeira. Você, de todo jeito, se Deus quiser, vai envelhecer, né? É a sua decisão poder envelhecer bem, com tranquilidade ou não. Então, você já sabe que não pode depender do governo, tá? E é isso, gente. A gente tem que pensar realmente em alternativas. O que eu falei aqui pode ser que sirva para você, não sirva, mas estude, né? Tem abertura de estudar, tá? E devagarzinho, vá aprendendo, vá lendo livro. Eu posso recomendar alguns livros aqui para vocês lerem, porque realmente é uma coisa muito transformadora. Eu queria ter sabido disso quando eu tinha 15 anos, 18 anos, porque eu já estaria investindo há muito tempo, né? E ganhando com os juros compostos, mas eu não sabia disso, né? Eu comecei a estudar sobre esse assunto há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, e é um assunto que me interessa bastante, então por isso que eu quis trazer ele para vocês. Então, aí quem não me conhece, aí, lá no Vida de Tradutor, tem uma comunidade no Vida de Tradutor no Telegram, e aí tá meu contato, qualquer dúvida, eu estou à disposição, espero que vocês tenham gostado. E desculpe extrapolar o tempo. Obrigado pelo convite. É isso, gente.